Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, meus irmãos, depois de um forte virose, gripe. Ainda não estou totalmente recuperado, uns 68%, ainda falta aí mais uns 32%. E devido a uma doença até vindo muito forte, de virose e de tanta coisa, mas graças a Deus nós estamos aqui para dar continuidade aqui ao tema da bibliologia. Hoje nós vamos estar abrindo mais um tema, e o tema é teorias da inspiração da Bíblia. Hoje nós vamos começar um estudo das teorias da inspiração da Bíblia, tá, meus irmãos? Nós vamos estar dando início hoje. Eu ainda não vou estar forçando ainda muito a barra, até mesmo que não é por esforço, é pelo Espírito. Mas é uma forma de expressar aos irmãos que ainda não vou, meus irmãos, a estar forçando aí a barra, meus queridos irmãos, ou está ainda aí no óleo, na vigilância, Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. E eu creio, meus queridos irmãos, aí na bênção, também na vitória. Então, por enquanto, já vou ficar aqui no óleo, um pouquinho, mas hoje nós vamos estar meditando um pouco. Na verdade, não é só ler, Na verdade, a gente tem que ler e também meditar um pouco nos mistérios do conhecimento da palavra de Deus. E isso é muito bom para a nossa vida, estarmos aprendendo de Deus através da sua palavra. Afinal de contas, a palavra de Deus ela é a revelação geral e especial de Deus para a nossa vida, meus irmãos? Devemos estar estudando, lendo, não só lendo, mas fazendo fortes meditações da palavra de Deus para a nossa vida e também sendo instrumento de Deus para beneficiar a outros aí com a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar, irmãos, dando início teorias da inspiração da Bíblia. Muita gente já ouviu falar em inspiração, iluminação, em revelação. Revelação é uma coisa, iluminação é outra, e inspiração é outra. Só não podemos deixar, irmãos, de entender que as três trabalham junto, em conformidade com a palavra de Deus, para que o leitor possa compreender, entender e interpretar o que o autor e escritor, inspirado pelo Espírito de Deus, quis deixar para nós a palavra de Deus, irmãos? Vamos orar, vamos pedir ao Pai das Luzes, ao Espírito Santo, glória a Deus, que nos ajude, que nos ilumine e que nos traga uma revelação iluminada, inspiradora da parte de Deus para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, essa manhã, eu venho novamente reiniciar, meu Deus, o estudo da doutrina da Bíblia, o estudo bibliológico
da Bíblia Sagrada. E em nome de Jesus eu te peço que através do seu Espírito Santo, o Senhor possa iluminar a minha mente, abrir os olhos do meu entendimento, dando interpretação, conhecimento, profundidade no entendimento, ó Deus amado, ó glória a Deus da intelectualidade, para entender e interpretar. Ilumina nossos corações, ó Trindade Santa, para que possamos ler e aprender a palavra de Deus. Espírito Santo, Mestre por excelência, toma o início, Senhor, meio e fim deste trabalho. Enche esse lugar da tua glória, invade esse lugar com a tua presença, e que todo mal que tentar atrapalhar, impedir, em o nome de Jesus, destrua-o e põe por terra, e nos dê vitória nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. E você diz amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos estar trazendo, meus queridos, uma forte palavra de Deus para as nossas vidas, entendermos um pouco mais da Escritura Sagrada. E estou voltando normal, irmãos, eu vou estar, já comecei, a fazer um estudo minucioso sobre o judaísmo, e infelizmente essa virose veio de uma forma que quase que me deixa até sem fala, Ontem mesmo, só a misericórdia que eu consegui falar um pouco, e tive que parar, irmãos? Por causa uns dizem que é virose, eu digo que é uma gripe apitose, que é a gripe misturada com virose, e essa gripe ela dá até em cavalo, viu, irmãos? Ela pega até em animal, o animal vê o ruxo, Uma gripe terrível, e eu creio que isso é coisa de Satanás, mas ele está derrotado em nome do Senhor Jesus, viu, irmãos? Meus queridos, nós hoje vamos estar dando início a esse estudo importante da nossa vida. É mais um tema que nós estamos abrindo, e eu creio que esse tema eu vou estar conseguindo trazer para vocês em 2 dias. Se eu não conseguir, não tem problema, tem muitos dias no ano, Mas é uma bênção de Deus para a nossa vida. Devido à revelança do tema, os homens desenvolveram várias teorias falsas acerca da inspiração das Escrituras que o estudante não deve ignorar. Então, nós precisamos, irmãos, de não ignorar isso, mas estudá-las e extrair o que é bom, o que é certo, extrair o que vem da Bíblia, o que é verdadeiro, para não sermos enganados. Estudar sobre falsas, teorias falsas acerca da inspiração das Escrituras é uma coisa boa para quem já conhece, para não ser enganado e nem transmitir coisas enganosas e falsas para o ouvinte, Algumas são antiguíssimas, outras têm surgido recentemente, outras ainda irão aparecer. A maioria da verdade vem junto com o erro. Muitos têm deixado a enganar. Apresentaremos algumas teorias falsas acerca da inspiração da Bíblia. Por fim, aceita pelos cristãos genuínos. Então, como várias inspirações falsas já surgiram e são antigas,
outras já estão surgindo e ainda vai surgir mais, né? Então, vai aparecer mais inspirações falsas acerca da Escritura Sagrada, acerca da Palavra de Deus, viu? Então, nós vamos estar apresentando algumas a vocês aqui, a servir como base, e já está também preparado para quando outras falsas surgirem, já ter uma base dessa aqui e repreender a outros irrepreensíveis com outros tipos de teorias falsas a respeito da Bíblia Sagrada. Podemos ter revelação sem inspiração? Podemos, né? Você que tem a Bíblia Sagrada, vamos abrir ela aí, a palavra de Deus, né? Lá no capítulo, irmãos, de número 10, da revelação do Apocalipse, eu gosto muito dessa biblinha, é uma Bíblia de versão atualizada, ela me ajuda muito aqui no trabalho. Capítulo 10 da revelação do Apocalipse, os versículos 3 e o versículo 4 que diz: E clamou com grande voz, como e quando brama o leão, havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Sendo ouvida dos 7 trovões, suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: Selá, porque os 7 trovões falaram, e não escreva. Né? Então, aqui, podemos ter revelação sem inspiração? Não. Né? Como é que você vai ler uma coisa que não é revelação de Deus, que não é inspirada por Deus, que não é dita por Deus e que não pode ser falada por Deus, sendo que toda a Escritura Sagrada foi inspirada por Deus, a revelação da palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, também é inspirada por Deus, né? E precisamos da revelação como palavra de Deus, e ela precisa ser também inspirada, assim como nós precisamos do Espírito Santo, da inspiração do Espírito Santo, para ler o que o leitor, o escritor escreveu, nós como leitor, nós precisamos da inspiração para interpretar o que o escritor escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Fora isso, não teríamos como interpretar a palavra de Deus, né? Podemos ter inspiração sem revelação, como quando os escritores registraram que viram com os próprios olhos e descobriram pela pesquisa, né? Como é que podemos ter inspiração sem revelação? Não tem jeito, porque eles foram inspirados. E quando eles estavam inspirados, eles receberam a revelação e escrevia inspirado aquela visão, aquela revelação que eles recebiam da parte de Deus. E assim, eles foram escritos a palavra, eles foram escrevendo a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus inspirada, como Deus estivesse revelando a ele, a nós, e inspirando aos homens para escrever a revelação, transmitindo ao ser humano, para que o ser humano pudesse conhecê-lo como um Deus verdadeiro, como um Deus da verdade. Primeira epístola, ou carta de João, no versículo 1, do 1 ao 4, que ele diz que era desde o princípio
que ouvimos, vimos com os nossos olhos. Temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós e vimos, testificamos dela, anunciamos a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco na comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Como é que eles iam ver algo se não fosse espiritual, se não fosse também uma revelação de Deus? E como é que os escritores iriam escrever algo inspirado se eles não vissem algo? Então, eles tinham que ser inspirados. Depois que tivesse inspirado, eles tinham que ter a revelação e a visão, e aí escrever a palavra de Deus, né? Então, não podemos ter inspiração sem revelação, e nem revelação sem iluminação. Eu posso receber uma revelação, mas se eu não tiver iluminação do Espírito Santo, jamais a minha mente, o meu espírito, vai conseguir entender, discernir ou interpretar aquilo que me foi dado. Principalmente na área da hermenêutica, quem trabalha na pregação da palavra, em doutrina, em ensinamento, ele tem que ter essas 3 ferramentas, estudá-las constante: iluminação, inspiração e revelação. 3 ferramentas para que ele possa interpretar a mensagem de Deus, o que o leitor quis explicar, o que o leitor escreveu, o que o leitor pregou, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que todo ouvinte pudesse ouvir e ser ricamente abençoado por Deus, né? O Evangelho de Lucas, meus irmãos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, lembrando que o Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, também do 1 ao 4 ali, é a mesma escrita. Olha o que diz Lucas. Tendo, pois, muito empreendido por em ordem a narração dos fatos, que entre nós se cumpra, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram dele princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também mim conveniente escrever-os a ti, excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas que já estáis informado, né? Observa que aqui Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, ele traz um texto a Teófilo, mostrando a Teófilo que aquilo ali já foi narrado, já foi revelado, já foi pregado, mas que era necessário haver uma interpretação. É necessário haver o entendimento do texto, para que o texto não passasse em branco. E para Teófilo entender aquilo, ele tinha que buscar uma inspiração, uma iluminação daquela palavra escrita, que é a revelação de Deus escrita à humanidade. Por que às vezes a Bíblia é chamada de revelação?
porque é através da palavra de Deus, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada é revelada, que a Bíblia Sagrada é exposta e que podemos conhecer a Deus através do estudo minucioso da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Aqui nós temos uma forma de resultado da inspiração, forma e o método que Deus empregou na inspiração, quanto o resultado indica, consequência da inspiração. Portanto, chamado de teoria da intuição, da iluminação, da dinâmica, do ditado, e descreve forma de inspiração quanto à teoria verbal plenária que indica o resultado. Então, aqui nós já vimos aqui a consequência de inspiração, temos a inspiração da intuição, temos também dinâmica, o ditado, que descreve formas de inspiração, enquanto que a teoria verbal plenária indica o resultado. Essa verbal plenária que indica o resultado é aquela que pregamos, é aquela que narramos, é aquela que anunciamos nos púlpitos, por exemplo, em um culto, em uma agenda, ou até mesmo em um congresso, ou em uma palestra de casamento de jovens, ou, enfim, congressos de mulheres. Uma forma de estar expressando verbalmente a Bíblia Sagrada, né? Mas o resultado indica consequência de inspiração. Inspiração só pode ter resultado se ela vem de uma revelação, de uma iluminação e também de uma interpretação verdadeira. O que eu quero dizer de interpretação verdadeira, irmãos? De um estudo minucioso e também de uma boa interpretação e uma intelectualidade, né? Tem gente que ele tem até a intelectualidade, mas ele não consegue trabalhar dentro da iluminação, da interpretação e da revelação. E às vezes se torna perigoso, né? As três ferramentas devem ser usadas principalmente para interpretar e para entender mistérios insondáveis do propósito de Deus e da iluminação do Senhor através do Espírito Santo em nossa mente e em nosso coração. Meus irmãos, eu vou tentar trazer pelo menos uma teoria hoje. Nós temos várias teorias, temos aqui 6 teorias e depois temos a prova dessas teorias, né? Uma das teorias que nós vamos estar trazendo hoje, uma teoria, vou estar falando sobre a teoria da inspiração dinâmica. Teoria da inspiração dinâmica afirma que Deus concedeu uma revelação gradual. Não difere em essência, mas em grau. Ou seja, que algum livro não seria inspirado da mesma medida que seria os livros doutrinários, né? Isso tornou infalível, ou seja, infalíveis em questões de fé e prática, mas não nas coisas que são de natureza imediatamente religiosa. Isto é, inspiração atinge apenas ensinamentos, preceitos doutrinários, as verdades desconhecidas
dos outros humanos. Você observa que toda igreja, todo ministério, ele tem o seu RI. O que é o RI? Um regulamento interno da igreja. E o que acontece dentro desse regulamento interno? Homens de Deus que estudam a Bíblia, que estudam uma doutrina e procura trazer, né, para dentro das suas igrejas conteúdo inspirado por Deus. Por exemplo, se ele vai trazer uma doutrina de fé e prática, ele vai trazer uma coisa bíblica, doutrinária, muitas das vezes avivalística, ou exortação, ou consolo, ou uma correção divina. Isso vai depender do que ele vai receber do Espírito Santo, né? Ou seja, uma revelação gradual, que não é diferente em essência, mas em grau, ou dentro de um livro, por exemplo, ele escolhe ali o livro de João, vai ler ali o texto que ele quer e vai extrair daquele texto aquilo que é doutrinário, aquilo que exorta, aquilo que ensina. Por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo de número 6, se não me falha a memória, que ele diz, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna, ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Então, ele vai escolher esse versículo aí, e dentro desse versículo ele vai trazer uma doutrina relacionada ao caminho, outra doutrina, outro ensinamento relacionado à verdade, outro ensinamento relacionado à vida e vida eterna, né? E outro estudo acerca de que ninguém chega a Deus, ao Pai, se não for por Jesus Cristo. Então, se observa que só nesse versículo aqui já dá para extrair um enorme estudo doutrinário dentro da Bíblia Sagrada, né? Ensinando os fiéis, os ouvintes, a caminhar na presença do Senhor, na presença de Deus, né? Então, os livros não seriam inspirados, irmãos, na medida que seriam livros doutrinários. Quero dizer aos irmãos que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Todos os autores foram inspirados por Deus. Mas o ensinamento, a doutrina, Deus, ele pode colocar uma inspiração poderosa ali no culto, uma presença poderosa, e todos serem impactados. E por que elas trazem, às vezes, um certo grau a mais de inspiração, né? Porque é um culto de ensinamento, um culto doutrinário, um culto da palavra. Não é um culto de festa, de pregação, mas é um culto de ensinamento da palavra, um culto de doutrina, né? Onde a palavra de Deus ela vai vir do céu, cheia de poder, e o Espírito Santo vai estar distribuindo no coração das pessoas a palavra inspirada por Deus, o ensinamento doutrinário da palavra de Deus, que também é inspirado por Deus. Também não tornou, irmãos, infalíveis em questão de fé e prática, mas não nas coisas que são de natureza imediata ou religiosa. Irmãos, ensinamentos, doutrinas ou preceitos doutrinários que ensina a seres humanos aquilo que é desconhecido, porque algumas pessoas chegam na igreja e nunca ouviu da Bíblia. Às vezes você evangeliza alguém, faz um evangelismo pessoal com alguém e lança o convite do culto, e às vezes ele nem
nem dá ouvido àquilo, nem critério. Primeiro que ele nem ouviu a palavra, né? Ele não sabe de nada ali da palavra. Então, a palavra que ela não mostra religiosidade, né? Não estamos pregando religião, não estamos pregando a placa do catolicismo, nem a placa do espiritismo, nem a placa de qualquer outro tipo de ministério na face da terra, mas muito pelo contrário, estamos pregando Jesus Cristo. Estamos falando da Bíblia inspirada, que vem da parte de Jesus de Nazaré, glória a Deus, que não é uma coisa de natureza religiosa, mas uma inspiração, né? Que atinge todo ensinamento, que atinge todos os preceitos da Bíblia, preceitos espirituais, doutrinários e verdades desconhecidas de autores, ou seja, verdades desconhecidas dos autores humanos. Por exemplo, se você pegar um escritor hoje, por exemplo, aquele escritor que escreveu ali acerca do Zenda Avesta, ou Zenda de Zalbunarque, ou também qualquer outro escritor aí de livros famosos, como Contos do Confúcio, se você vê como eles escrevem, isso é uma coisa tremenda. Você lê um livro daquele, você vê que é um livro de alta escritura, um livro bom, mas não contém, irmãos, coisas que ele não saiba, né? Mas se você for falar agora uma coisa da Bíblia, às vezes ele não leu, ele é um autor, um escritor, né? Ele nunca viu, nunca participou de algum debate ou estudo bíblico, ou nem leu um texto da Bíblia, né? Com certeza ele não vai saber. Mas, né? É por isso que as coisas de Deus, ela vem até em grandes escritores, autores, estudiosos, igual a Bíblia. Nós já lemos a Bíblia quantas vezes, né? E sempre a Bíblia renova cada manhã, nos trazendo revelações poderosas. Essa teoria tem muitas falhas. Ela não explica como os escritores bíblicos poderiam mesclar seus conhecimentos sobrenaturais, registra uma sentença a serem rebaixados a um nível inferior do que relata um fato de modo natural. Ela não fornece uma psicologia daquele estado de espírito que deveria envolver escritores bíblicos a pronunciar infalivelmente sobre matérias de doutrina, enquanto desvia a respeito dos fatos mais simples da história. Então, essa teoria dinâmica, ela não explica os escritores, ou não fala como os escritores bíblicos poderiam mesclar seus conhecimentos sobrenaturais ao registrar uma sentença a serem rebaixada a um nível inferior que relata um fato de modo natural. Então, essa teoria, irmãos, ao meu ver, ela não traz para a gente o que os escritores viram, o que eles contemplaram, o que eles escutaram, o que eles sentiram, né? Por exemplo, pronunciar, ou seja, os conhecimentos sobrenatural. Conhecimento sobrenatural, o quê? A experiência espiritual, sobrenatural,
que eles teve quando eles estavam escrevendo a Bíblia, né? Eles não ensinou, não falou que eles poderiam mesclar seus conhecimentos sobrenaturais e acaba rebaixando a um nível ou um fato de modo natural. Essa teoria aqui, irmãos, ela dá-nos a entender que tudo que os escritores inspirados viram, escreveram, foram de modos naturais, que eles não escreveram, às vezes poderiam ter escrevido ou não escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, e não quis mesclar os conhecimentos sobrenatural, que seja conhecimento espiritual. Então, eles acabam a entender que relatam fato de modo natural e não espiritual, o que é errado, né? A Bíblia Sagrada, tudo que os escritores escreveram, foram o que eles viram, ouviram e foram inspirados pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, a escrever os 66 livros da Bíblia Sagrada, né? Ela também não fornece, irmãos, uma psicologia daquele estado de espírito que viria envolver o escritor bíblico a pronunciar infalivelmente sobre matérias de doutrina, enquanto se dizia a respeito de fatos muito simples da história, né? O estado de espírito e psicológico deles, né? Eles não visam e também não se expõe ou não se explica o estado ou fornece uma psicologia daquilo que é espiritual. Muito pelo contrário, né? Pronuncia infalivelmente sobre matérias de doutrina, enquanto se desvia a respeito dos fatos mais simples da história, né? Tudo que Deus revelou aos escritores, inspirou aos escritores para que eles pudessem escrever, inspirado pelo Espírito Santo, tudo foi poderoso, tudo foi lindo, mas não foi nada natural, né? Não foi nada carnal, não foi nada religioso, mas foi, meus irmãos, fatos espirituais, né? Sobrenaturais. A inspiração, meus irmãos, é dinâmica em algumas áreas, ela erra, porque ela deixa de mostrar, né, a realidade espiritual da inspiração, ele deixa de mostrar que a inspiração é algo sobrenatural, algo espiritual, mas ele visa mostrar algo natural, ou seja, de algum fato religioso, ou talvez de alguma coisa natural a modo humano. E não é nada disso, né? A teoria dinâmica, ela mostra isso. Mas a teoria, né, enfim, da Bíblia, sabemos que a Bíblia é toda inspirada, ela não é uma mera teoria dinâmica, mas ela é a palavra de Deus inspirada a nós. A dinâmica aqui dessa teoria é que eles, de alguma certa forma, eles querem dizer que alguns livros, né, não são inspirados, ou, enfim, leva a coisa de um modo natural, né? Ela não analisa relação existente entre a mente divina e humana, que produz tais resultados. Ela não distingue
entre coisas que são essenciais à fé e à prática e aquelas que não são, né? Então, se observa, meus irmãos, que essa teoria também, ela devia, né, aquilo que é inspiração de Deus, mas relata de um modo natural, ou seja, né, de um modo que os escritores compreendem, ou até mesmo em algumas formas religiosas, né? Infalíveis em questões de fé e prática, coisas que não são de natureza religiosa, isto é, inspiração atinge apenas ensinamento, preceitos, doutrinário, as verdades desconhecidas aos autores humanos, né? Então, ela tem muitas falhas, e não explica como escritores bíblicos relataram de fato o modo natural, né? Ela não explica rebaixando toda a escritura a um modo natural. Nós sabemos que os conhecimentos de Deus que os autores escreveram, nada religioso, nada da carne, nada natural, mas é uma coisa inspirada pelo Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Espero que os irmãos estejam absolvido algo sobre essa teoria, né? Uma teoria dinâmica que existe falhas, né, irmãos? Não explica, os escritores bíblicos poderiam mesclar seus conhecimentos, rebaixa um nível, né, de fatos de modo natural, não fornece psicologia daquele estado que deveria, né, envolver escritores bíblicos que pronunciaram infalivelmente sobre matérias doutrinárias, enquanto desviam a respeito dos fatos mais simples da história, e nós sabemos que Deus trabalha na simplicidade. Não analisa também o existente entre a mente divina e humana, produz os grandes resultados, né? E nem distingue entre coisas que são essenciais da fé e prática e aquelas que não são, né? Então é difícil, né? Eles não explicam, não interpretam aquilo que é inspirado, aquilo que é espiritual, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é ensinamento, aquilo que não é religião, aquilo que é doutrina e aquilo que nós aprendemos verdadeiramente. Então, observa, meus irmãos, que essa teoria da inspiração dinâmica representa aí muitas falhas e que nós precisamos tomar cuidado com elas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Os irmãos estão vendo que a minha garganta já está saindo o nível, né? Já está doendo o ouvido, já está doendo a cabeça. Mas aqui, né? Já estou aí com 68% bom. Eu creio que daqui mais uns dias eu já vou estar aqui totalmente restaurado para a glória de Deus, o nosso Pai Celestial. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor, Deus abençoe e continue orando pela minha saúde, em nome de Jesus. Que na paz do Senhor.